Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus, para mais uma manhã de estudo. Que o amor de Deus esteja sobre a nossa vida, de forma sobrenatural no dia de hoje. Amém? Bom dia, irmã Dilma. Tudo bem? Deus abençoe a todos nós. Sejam todas bem-vindas. Que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida nesse dia de hoje uma unção maior que a de ontem. Em nome de Jesus, vamos orar. Eu vi que na enquete, estou comentando sobre a enquete, né? A paz do Senhor a paz do Senhor a todas que já entraram e as que ainda vão se achegar. A enquete pediu para que nós buscássemos um pouco sobre os princípios que nós devemos cumprir, né? O que significa isso? Significa que quando nós conhecemos um dos princípios, ou todos, ou nós determinamos que nós queremos seguir alguns para alcançar aquilo que a promessa de Deus diz através da palavra, a nossa vida muda. O nosso posicionamento muda. Para que a gente consiga, deixa eu trazer de uma maneira fácil para vocês, manter sempre a nossa salvação. É isso. Porque quando nós conhecemos um princípio e nós nos prendemos a ele, então nós pegamos eles e dizemos assim, eu vou viver debaixo desses princípios e não abro mão, eles são inegociáveis na minha vida. Então ali você se posiciona de uma maneira mais firme e você pega eles e você vive naquilo. E aí nada te tira. Por quê? Porque os seus olhos abrem mais, se expandem mais. Então, é tudo na palavra, nada fora da palavra. Eu vivo no que está escrito. Se está escrito, a gente tem bastante conversa. Mas se vem uma conversa que não é a da palavra, eu não tenho tempo para perder. Eu não perco tempo com o que não está escrito, não discuto com quem vai falar coisas que não está escrito. Não vale a pena perder tempo, porque o nosso tempo hoje, ele é valioso. Nós temos que aproveitar ele da melhor forma possível, fazendo coisas que nos edificam e não que nos distraem. Amém? É sobre isso o pensamento de trazer aqui alguns dos princípios que dão um direcionamento sobrenatural na vida de todos aqueles que resolvem segui-los. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por mais uma manhã na sua santa presença. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos preenche de forma que nós conseguimos sentir a paz no nosso coração. A nossa alma se aquieta e o nosso espírito consegue buscar a sua santa presença. Pai, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor esse momento de estudo nesse dia, consagro ao Senhor esse ministério, apresento a Ti, meu Pai, a vida de todas as pessoas que estão aqui agora, buscando Te ouvir, buscando estarem firmadas na fé, na presença do Senhor. Todos nós aqui, meu Pai, estamos buscando andar pelos caminhos do Senhor de forma que os nossos passos sejam firmados cada dia mais. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa hora. Obrigada por esse encontro com o Senhor. Abençoe a nossa vida. Proteja, Pai, e abençoe os nossos negócios. Abençoe a nossa família. Proteja os nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Que através do nosso amor, que através da nossa conduta, Senhor, que através do nosso posicionamento, as atitudes que nós temos, as pessoas possam ver que o Senhor vive em nós, que é o Senhor que vive em nós. E toda a honra e toda a glória sempre será do Senhor, todos os dias da nossa vida. Reveste-nos, Senhor, com uma nova armadura das cortes celestiais para esse dia. Coloca, Senhor, em cada um de nós um novo capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus.
que nós possamos estar revestidas de forma poderosa, debaixo da tua proteção, Senhor, para que nós possamos estar na posição em que devemos, de filhas do Senhor, soldadas do Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todas, mais uma vez. Vamos começar o estudo de Lucas hoje, capítulo 18, vai trazer para nós sobre a perseverança, humildade e o chamado para seguir Jesus, tá bom? Então, numa visão geral, Jesus ensina para nós aqui sobre oração persistente, que é o que nós sempre temos falado, né? Precisamos ser persistente, constante, é diário, é todos os dias na presença do Senhor. Não tem como ser hoje e só depois no Natal. Não, é todos os dias, porque nós não podemos vigiar. O mal e o erro das pessoas é buscar Deus na dificuldade, intencionalmente, e depois que as coisas melhoram, dá um tempo com Jesus. Aí está o erro. E nós vemos muitas pessoas cair nesse erro, porque aí as coisas vêm, o tempo bom passa, aí vem o deserto de novo, e aí a pessoa está afastada, e aí ela não está preparada. Então, o que nós não podemos é se afastar. Precisa ter essa oração persistente, constante, diária, na presença do Senhor, tá? E vai trazer sobre a humildade, vai falar novamente sobre a confiança nas riquezas, como nós não tem como não aprender estudando dessa forma, não tem como não entender. Fugir do que está escrito é muita ignorância, não tem como. Os nossos olhos se abrem, o nosso coração é entregue totalmente nas mãos do Pai para Ele nos conduzir, tá? E sobre o verdadeiro discipulado, que é isso que nós estamos aqui para fazer, para sermos discípulos do Senhor, através da sabedoria que o Pai está dando para cada uma de nós, tá bom? Então vamos ler do versículo 1 ao 8, vai falar sobre a parábola da viúva persistente, quando diz assim, ó. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva. Mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Então, o que Jesus nos mostra aqui? O que essa parábola da viúva e o juiz nos traz? Nós vimos aqui que esse juiz, ele deixa muito bem claro, declarado através, dele mesmo, que ele não teme a Deus e que ele não tem respeito por ninguém. Ele mesmo declara isso, né? Então ele resolve pegar o caso da viúva e dar causa ganha para ela. Pronto. Ele é o juiz daquela terra, daquela cidade, e ele resolve fazer isso. Achando o quê? Que não vai ter julgamento? Que Deus não está vendo o que ele faz só porque ele não acredita em Deus, porque ele não teme a Deus? Então aqui Jesus traz a parábola da viúva para nos mostrar que ela é importuna, né? Ela é insistente, ela é persistente sobre a vida de um juiz injusto.
um juiz injusto, até ele atender o pedido dela. Ela ia lá, ficava em cima dele. Pega meu caso, julga meu caso, né? Então, Jesus ensina que Deus fará justiça aos que clamam dia e noite. Pegando o exemplo da viúva persistente, é isso que Jesus nos traz. Que Deus fará justiça aos que clamam dia e noite, era o que ela fazia. Ela venceu o juiz. Como? Pela insistência. Entende? Através da insistência, ela venceu o juiz. Então, a nossa oração diária, persistente, constante, o nosso clamor dia e noite, o Senhor nos ouve. Por quê? Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Se nós estamos insistindo só da boca para fora, se nós estamos fazendo um pedido só para poder se mostrar para alguém, ou se aquele pedido realmente vai nos beneficiar para a obra do reino. É muita coisa. Jesus vê tudo. O nosso Senhor vê todas as coisas que nós podemos pensar e imaginar. Ele sabe de tudo. Então, nós vemos que a oração persistente não é para convencer Deus. Não, não é isso. Mas para formar perseverança e confiança em nós. Olha, a minha filha não desistiu. Está passando por um deserto. Não está fácil. E ela não desiste. Lembra de Jó? Não desistiu. Não parou. Estava perdendo tudo e estava lá, adorando e clamando. E perdia mais um pouco e adorava ao Senhor. E orava ao Senhor. E depois que ele passou o deserto de todas as provas, ele recebeu tudo em dobro. Não foi isso? Não é isso que a palavra do Senhor nos traz? É isso que o Senhor Deus vê. Como que você está passando o deserto? Quando ninguém está te olhando, quando você está se sentindo sozinho. Assim como essa viúva aqui se sentia, mas aí ela ficava lá, todo dia, insistindo no juiz, até ele atender. Durante uma tempestade, durante um deserto, o Senhor fica nos observando se a gente vai murmurar ou se nós vamos continuar orando, sendo persistente. Adorando, louvando, agradecendo, sendo gratos. É sobre isso. Os olhos do Pai desejam ver que nós somos fiéis a Ele, mesmo em tempos difíceis. A nossa fidelidade faz com que o derramar do Senhor chegue sobre a nossa vida, também de uma maneira constante, tá bom? Então, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir cedo das coisas, principalmente da oração. Não pode. Quanto mais você busca, mais paz você sente, mais forte você fica na sua fé, para quando vier o tempo difícil, aquilo não te abala. Você rapidamente busca estratégias na presença do Senhor e se levanta. É isso que o Pai quer, tá bom? Deus valoriza a persistência nossa, a nossa persistência. Persistência dos seus filhos. Ele valoriza, ele vê o que você está fazendo todos os dias. Como uma criança ganha na maioria das vezes. Como que uma criança ganha dos pais hoje, na maioria das vezes? Pela insistência, não é? Então é sobre isso, tá? Agora do versículo 9 ao 14 vai falar sobre o fariseu e o publicano, que é o fariseu e o cobrador de impostos. Quando diz assim, ó, do 9 ao 14. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Olha só, então essa parábola ela é para aquele que se acha o máximo, que se acha maior que o outro. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana
e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Essa foi a oração de um. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi esse homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada. É muito claro aqui, essa passagem, né? Porque nós não devemos nos apresentar diante de Deus, grava isso. Nós não devemos nos apresentar diante de Deus querendo contar para Ele quem a gente é. Mas isso é ridículo. Imagina. Pai, ó, o senhor sabe o que eu faço, o senhor sabe que eu limpo a casa, o senhor sabe que eu tenho meus filhos para cuidar porque eles dão muito trabalho, ainda eu tenho que fazer comida, eu não tenho tempo muito para orar, então eu estou aqui para o senhor ver que tudo que eu estou fazendo da melhor forma possível. O que tem que falar do que você está fazendo e quem é você para Deus? Ele sabe. Ele sabe muito bem. Nós precisamos ter humildade de entender que nós somos pecadores todos os dias. E que o nosso posicionamento diante de Deus deve ser para arrependimento dos nossos pecados de uma forma humilde. E a gente deve conversar com o Senhor, reconhecendo que nós somos frágeis, que nós somos falhos, pedindo para que Ele sempre esteja junto de nós, para que nós não caiamos em erro, pedir para Ele afastar de nós tudo aquilo que nos afasta dEle. É um coração quebrantado que o Senhor espera na presença dEle, e não um coração cheio de orgulho e soberbo. Entende? Rendição, arrependimento. Esse é o nosso posicionamento diante de Deus, todos os dias, sempre em nome de Jesus, tá? Então aqui um fariseu se exalta e o cobrador de impostos pede por misericórdia. E Jesus já deixa bem claro aqui. Então eu nem preciso ficar falando muito. Jesus diz que o cobrador de impostos, ou o publicano, depende da tradução de cada um, foi justificado diante de Deus e foi perdoado. E é esse posicionamento que nós temos que buscar todos os dias. Deus rejeita o orgulho espiritual. Ele rejeita. A palavra de Deus deixa isso muito bem claro. Mas ele exalta o coração arrependido e humilde. Sempre. Todos os dias, quantas vezes acontecer uma oração com um coração arrependido e humilde naquele dia, o Senhor ali está ouvindo, está recebendo, está chegando no céu a oração de forma agradável, com um aroma agradável nas narinas do Senhor, tá? Então, como que está a nossa postura diante de Deus hoje? Como que está a nossa postura? Temos orado com humildade ou com autojustificação? Porque a oração do fariseu foi isso, ele estava se auto-justificando de quem ele era ali na presença do Senhor. Então, justificando os nossos erros para Deus? Qual o sentido? Ah, eu pequei porque... Tem justificativa, pecou, tá errado. Tem que se arrepender, tem que pedir perdão. Ah, eu pequei porque meu amigo me forçou, mas eu não queria. Que mentira! Ninguém faz nada. Se você tem Jesus diante da sua vida, se você sabe o que você tem que fazer, primeiro que nem lá no lugar errado você não vai estar. Nem lá você chega. Que dirá querer colocar a culpa no amigo. Então que a gente possa vigiar mais, tá bom? Em relação a esse momento tão íntimo nosso com o Senhor. Esse momento que nos traz tanta paz, que quando você aprende a orar, de forma que você acalma os seus pensamentos, de forma que você faz a sua alma ficar quieta, para o seu espírito se conectar com o Senhor, nunca mais você se permite viver um turbilhão de pensamentos que não provém do Senhor na tua vida, tá? Agora do versículo 15 ao 17 vai falar sobre Jesus e as crianças. Quando diz assim, ó:
Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então aqui nós vemos que as pessoas trazem as crianças até Jesus, certo? E os discípulos fazem o que ali? Quando aquele povo chega com as crianças? Os discípulos as repreende aquelas pessoas. Mas Jesus diz o quê? Quem não receber o reino como uma criança, de modo algum entrará nele. O que Jesus traz aqui, quando ele diz isso? Ele traz para nós que o reino de Deus é para quem tem um coração simples, humilde, confiante e dependente, como o de uma criança. Uma criança, ela é totalmente dependente de um adulto. Totalmente. A criança, ela tem uma dependência do adulto que ela acredita no que o adulto fala. Entendeu? Muitas vezes nós vimos assim, um pai dentro de uma piscina, a criança do lado de fora, aí o pai fala, vem, pula, a criança pula. A criança pula. Por quê? Porque ela acredita que o pai ou a mãe que vai estar ali vai segurar ela. Ela não tem noção do que ela está fazendo. Ela confia. Então, por isso Jesus diz que nós precisamos ter um coração, nós precisamos ser como uma criança. E ser como uma criança é ter um coração simples, confiante e totalmente dependente do Senhor. Para tudo. Então, nós precisamos cultivar uma fé simples, porém sincera, genuína, como uma criança. É isso que Deus quer de nós. Dependência e humildade. Todos os dias, o tempo todo. Reconhecer que nós não podemos fazer nada sozinho. E que nós não somos nada sem a presença dele. Sem a presença dele, nós não somos nada. Nada. Hoje, no meu posicionamento diante da presença do Senhor, sem medo, eu digo a ele nas minhas orações: se for para eu viver sem a sua presença, então que o Senhor me leve. Eu prefiro morrer. Não dá. Não quero mais. O ar que eu respiro não é mais importante para mim do que a presença do Senhor. Porque nós sabemos que sem o ar nós não podemos viver. Então, para mim, não adianta. A presença dele é mais importante do que o ar que eu respiro. E quando você entende isso, o seu posicionamento é outro. E nada, e ninguém tira você do teu caminho. Ninguém. Nada. Nem esposo, nem filho. Não. Você faz o quê? Você quer trazer todos para onde você está. Você quer, através do amor que você tem por Jesus, das suas ações, das suas atitudes, do conhecimento da palavra, você começa a derramar para que os seus também venham. Entende? Mas mesmo se os seus estiverem juntos, nada te tira mais da presença do Senhor. Porque você é transformada. A sua mente é transformada. É isso que Jesus busca. Ele não busca só que as pessoas entreguem a vida para ele. Não, ele deseja que as pessoas sejam transformadas através do amor dele. Amém? Essas são as chaves para entrar no reino, tá? Um coração humilde e dependente da presença do Senhor. Sempre. Agora, do versículo 18 ao 30, vai falar sobre o moço rico. O jovem rico. Quando diz assim: certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: por que me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Olha só, Jesus já repreende ele. Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos.
Aqui Jesus ainda falando, tá? Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. E o homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: então quem é que pode se salvar? E Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nessa vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Glórias a Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Deixa eu ir lá em Mateus, que eu quero buscar uma coisa para vocês. Rapidinho. Para vocês entenderem uma situação da mesma palavra. Dessa mesma passagem. Ó, em Mateus, essa palavra, ela está aqui no capítulo 19, falando sobre o moço rico. Então, aqui, a mesma situação. Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? E Jesus responde: porque você me pergunta a respeito do que é bom. Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E o moço questiona: que mandamentos? E Jesus respondeu: os mesmos, né, que eu acabei de ler. Não mate, não cometa adultério, não roube. Prestem atenção. Não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e sua mãe. E ame os outros como você ama você mesmo. E o moço fala o quê? Eu tenho obedecido todos esses mandamentos. E o que mais falta fazer? O moço pergunta: eu obedeço esses mandamentos. O que mais eu tenho que fazer? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, é isso que Mateus relata aqui. Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres, depois vem e me siga. Então, aqui na minha Bíblia está grifada: se você quer ser perfeito, ou seja, Jesus está dizendo que ele não é perfeito, mesmo ele cumprindo os mandamentos. Entendeu? Por acaso algum de nós nunca fez nada do que está escrito aqui? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, respeite seu pai e sua mãe e ame os outros como ama você mesmo. Ou seja, Jesus diz que só o cumprimento dos mandamentos não te faz perfeito. Entende? Vamos continuar para você entender. Ó, quando Jesus diz assim, ó, voltando agora em Lucas, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus ele usa formas exageradas para as pessoas entender que elas precisam mudar de forma radical para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus. Só o cumprimento dos mandamentos é o cumprimento das leis, certo?
isso só não nos dá a salvação, não é isso. Jesus quer que o nosso coração esteja no reino. Porque tem pessoas como esse homem rico, esse jovem rico, que diz que cumpre os mandamentos, né? Eu cumpro todos esses mandamentos, mas o coração dele está onde? Né? Porque é tudo muito lindo. Não, eu cumpro os mandamentos, eu respeito meu pai e minha mãe, eu não faço nada disso que está aí, mas onde que está o coração dele? Porque a hora que Jesus fala assim, ó, vem e me siga, depois que você fizer isso que falta, o moço vai para onde? O moço não vai seguir. O moço volta para as riquezas da terra. Porque seguir Jesus de verdade exige renúncias, muitas renúncias. Existe renúncias de coisas que você sabe que é errado e você não quer abrir mão. Por que você sabe que é errado e você não abre mão? Todo dia aquilo te incomoda. Todo dia o Espírito Santo te traz aquilo te queimando. Que aquele posicionamento está errado, que aquilo que você está fazendo não é certo. Aí você fica com dúvida. Ai, será que realmente não é errado? Será que realmente? O Espírito Santo vai te convencer. Cada dia mais forte do que você precisa fazer. Tá? Então, difícil é tirar as coisas do mundo do coração das pessoas. É muito difícil. O coração daquele homem não estava em Jesus. É comparado a um homem que é rico e quer se aparecer. Vai, Senhor, eu cumpri os mandamentos, então o que falta? Tipo assim, ele quer falar assim para Jesus, ó, Jesus, eu cumpro tudo aí, eu estou tudo certinho, né? É só eu te seguir? Claro que não. Claro que não, o coração dele nem estava com Jesus. Estava lá nas coisas onde ele voltou para trás para ficar junto. E aí ele morre e aí ele vai carregar um pouquinho das moedinhas? Claro que não. Pode até ficar lá no caixão, enterrado junto com ele, se ele quiser levar alguma coisa. Mas por acaso vai subir para o reino dos céus? Claro que não. Vai ficar aqui para a terra comer. O que as pessoas precisam entender é que o nosso coração não pode estar mais apegado às coisas do mundo do que a Deus. Por isso Jesus fala que é difícil os ricos entrarem no reino dos céus, porque a riqueza, ela é um engano quando a pessoa não está firmada em Deus. É Mamon. É o único Deus que Jesus compara com ele, que porque as pessoas se perdem nas riquezas, tá bom? Deus espera ainda que no último dia haja um arrependimento dessas pessoas, tá? Então, até o último dia, Deus espera, Deus é paciente. É um pai. O pai espera que o filho volte para casa até no último minuto. Quantas pessoas entregam a vida para Jesus no leito de morte de um hospital? Quantas pessoas? E quem é você para julgar? Você é a quarta pessoa da Trindade? Claro que não. No leito de morte, a pessoa pode ter sido o que for, um assassino, um homem mau, o que for, se ele se arrepender de verdade. O Senhor conhece o coração de cada um de nós e não somos nós que vamos julgar. E o homem na cruz lá? Bandido na cruz lá, no dia da crucificação de Jesus. O que aconteceu com ele? Quem somos nós para julgar? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para cada um cuidar da tua vida. Põe isso na tua cabeça. Cada um de nós temos que cuidar da tua vida e ajudar ao máximo que pessoas conheçam o Deus que você serve. Que as pessoas conheçam o amor de Jesus que você carrega. É para isso que nós estamos aqui. Viu a palavra de ontem? Ai daquele que dificulta um pequeno de conhecer o Senhor. É melhor que amarra uma corda no pescoço e pula no rio, ainda com uma pedra junto, para afundar mais rápido. Nós não podemos dificultar ninguém de ser salvo. Pelo contrário, a gente tem que pegar a pessoa e ajudá-la a caminhar. Tá bom? Só os que não quer. Que a gente tem que respeitar assim como Deus respeita o tempo de cada um. Tá bom?
O apego às riquezas é um grande obstáculo para o discipulado, para aquele que realmente quer seguir Jesus, porque seguir Jesus exige renúncias, e não são poucas não. O que nos prende hoje e nos impede de seguir Jesus de verdade? O que está te impedindo? O que está te prendendo de seguir Jesus de verdade? Faz uma autoanálise, examine-se a si mesmo. Vê o que está faltando para você se desprender e seguir Jesus como você deseja. Porque é uma briga, né? Você quer, mas você recua. Você quer, mas aí vem alguma coisa do mundo e te tira. Então para com essa briga. Não vale a pena. É uma perca de tempo. E os dias estão acelerados e o tempo está passando. Nós precisamos ter essa liberdade de escolha de seguir Jesus com amor, com alegria, com leveza e não com peso. Ai, seguir Jesus é tão difícil. Para com isso. Não resolve nada fazer desse jeito. Tá? Não é para ser fardo. É para ser leve. É para ser com alegria. É para ser com amor. Entende? Não adianta você fazer ser pesado. Não tá valendo de nada o que você tá fazendo. Se você fazer ser um fardo pesado para você. O que você tem colocado acima de Deus? O que é que tá para você mais importante do que Deus? Deus tem que ser mais importante. Ele em primeiro lugar. Não inverta a ordem. Deus em primeiro lugar. Depois todas as outras coisas. Entende? Ah, eu tô colocando Deus em primeiro lugar, mas as coisas para mim não tá dando muito certo. Calma. Jesus falou o quê? Que todos nós passaríamos por aflições. A diferença é que quando nós estamos junto com Ele, nós temos vitória. A vitória vem. Nós temos mais paz. A gente não fica tão perturbada. Por quê? Porque a gente confia. Olha o coração da criança. Dependente, eu sou dependente do Senhor. Quando você ora no que está escrito, vocês vão ver sobre os princípios. Não tem como. Você está orando no que está escrito. Ó, um princípio. Vou falar dele rapidinho aqui, da honra. Honrar as pessoas. Vamos falar honrar pai e mãe. O que a palavra de Deus diz sobre o princípio de honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe para quê? Quem lembra? Escreve aí. Honrar pai e mãe para quê? Para que você tenha longos dias, não é? Para que você viva. Para que você viva bastante, na tradução fácil para as pessoas entenderem, para que você tenha longos dias de vida. Então, se você honra pai e mãe, o que a Bíblia promete que você recebe? Longevidade. Não é? De vida? É isso. É isso. Obrigada, irmã. Para que você viva muito tempo. Então você está cumprindo o princípio muito tempo na presença do Senhor, com alegria, servindo o reino. É muito lindo sobre os princípios. Eu vou trazer aqui. Estou vendo o que eu vou fazer. Se vai ser logo depois que terminar Lucas e a gente vai para esses princípios, depois volta João, ou se a gente termina João, ou se eu arrumo um tempo para falar num outro horário. Estou pensando ainda, tá? O que nós vamos fazer? Enquanto isso, a gente vai estudando aqui, tá bom? Então, é sobre isso. Nós não podemos colocar nada acima de Deus. A ordem é Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Agora, do versículo 31 ao 34, traz assim, ó. Jesus prediz sua morte novamente, ou seja, ele anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Quando diz assim, Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse, escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e esses vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele. E depois o matarão. Ou seja, Jesus está falando do que vão fazer com ele. Tá? Jesus está falando aqui do que vão fazer com ele mesmo. Versículo 34. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse.
O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles. E eles não sabiam do que Jesus estava falando. Aqui, por que os discípulos não entenderam nada do que Jesus estava falando? Porque eles ainda tinham a visão do mundo e não do reino. A visão deles ainda estava aqui e não no reino. Por isso eles não estavam entendendo. É como se eles ouvissem, mas não queriam entender, porque eles não queriam acreditar, então eles deixavam passar. Entendeu? O plano de Deus, ele pode ser difícil de entender. Sim, é verdade. Pode ser difícil de entender os planos do Senhor. Até porque nós não estamos aqui para entender, nós estamos aqui para ser obediente. Nós estamos buscando conhecimento para sermos obedientes dentro da verdade da palavra. O que nós sabemos é que a cruz é o único caminho para a nossa vitória. A cruz é o quê? O que é a cruz? Às vezes a gente fala que carregue sua cruz, a pessoa já acha que a gente tem que ser esticado na cruz, né? Não, não é isso. Quer dizer, é quase isso, né? É renúncia. A cruz é renúncia. É você renunciar ao erro, se afastar do pecado, buscar sua santidade, se arrepender dos pecados todos os dias, cuidar do que sai da sua boca, passar pelo deserto sem murmurar, se manter em jejum, em oração, como Jesus fazia todos os momentos que ele tinha dificuldade, todos os momentos que Jesus precisava passar por uma decisão, todas as vezes que Jesus estava cansado, todas as vezes que Jesus precisava e sabia que viria um tempo difícil, Jesus ia orar e jejuar. E é o que nós precisamos aprender a fazer, orar e jejuar. Nós precisamos ter uma vida jejuada. Nós precisamos ter um hábito de jejum na nossa vida. E não fazer só num momento esporádico. Eu faço jejum 3 vezes por ano. Estou fazendo jejum agora porque alguma coisa deu muito errado, então vou fazer. Não, nós devemos fazer jejum também no momento errado. Mas nós devemos já ter um hábito de jejum na nossa vida o tempo todo para nos blindar, para nos proteger, para nos posicionar na presença de Deus. Você pode fazer um jejum para toda a sua vida uma vez por semana. Uma vez por semana você pode escolher fazer um jejum de 24 horas, por exemplo. Como? Você almoça até, sei, 1h da tarde, até 1h você almoça. E depois só no dia seguinte, 1h você almoça de novo, uma vez por semana. Você não vai morrer. É uma vez por semana. Uma vida de jejum te leva para outro nível espiritual. Eu não consigo. Eu sinto muita fome. É verdade, gente. Sente fome. Mas é a carne, né? É a carne que tem fome. E aí a pessoa fica desesperada de pensar sem comer. Só dela pensar em ficar sem comer, ela já passa mal, ela come mais. Mas isso é disciplina. Olha outro princípio aí. Princípio da disciplina. Pensa que você come tanto, que o teu corpo tá cheio de coisa para comer nessas horas. Você vai ficar um tempo durante o dia sem comer, você vai dormir. Dormindo você não vai sentir fome. E a hora que você acordar, você vai passar a manhã e aí logo já vem o almoço. Não vai morrer não, teu corpo é cheio de gordura para comer. Tenha uma vida jejuada, tenha uma vida de jejum, teu posicionamento diante de Deus muda. Você recebe mais transformação, mais da presença. Que medo é esse de ficar sem comer? Olha a carne. Sabia que existe um demônio que influencia você comer? Porque você come, passa mal. Sente azia, mal-estar, má digestão. Aí você vai lá e come de novo, aí você toma remédio porque você comeu demais. Tá acabando o corpo, come demais. Quando você começa a jejuar, você entende que você não precisa de tudo aquilo. A tua mente começa a mudar. E aí, tendo um posicionamento de jejum assim contínuo,
Quando vier um tempo que você vê lá na frente, ai, Senhor, estou precisando de uma resposta, eu estou precisando de uma resposta, Senhor, para, eu sei lá, para um negócio, para alguma coisa que seja muito importante para você. Aí você faz outro jejum. Mas esse já faz parte de você. Aí você tira alguma coisa, ou você faz mais um dia, não sei. Aí Deus coloca no seu coração, o Espírito Santo te pede. E o que ele te pede, você tira. Entende? É sobre isso. A dificuldade, muitas vezes, que as pessoas falam que tem de jejuar, é o medo de ficar sem comer. Faz uma análise para você ver se não é isso. É o medo de ficar sem comer. E por acaso o medo é de Deus? Deus coloca medo na gente para fazer alguma coisa? Claro que não. Deus não coloca medo em ninguém. O medo não vem de Deus, tá? Guarda isso para você. Então, nós precisamos nos manter em uma vida jejuada de oração. Oração e jejum e renúncias, tá bom? É isso que traz aqui para nós. Agora, do versículo 35 ao 43, que é a última parte, fala sobre a cura do cego em Jericó, quando diz assim, ó. Cura de um mendigo cego. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E as pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Glórias a Jesus. Obrigado, Senhor. Olha só aqui o que nós vemos. Estava lá o mendigo, né? Quietinho lá, isolado naquele lugar. E quando ele soube que Jesus estava passando, ele começou a gritar. E as pessoas falavam, fica quieto, cala a boca. Aí que ele gritava. Eu acho que eu faria igual. Aí que eu gritava. Ah, eu já era cega mesmo, eu ia gritar mesmo. Que na minha cabeça ia pensar que mais de pior ia poder me acontecer. Eu vou gritar mesmo. E foi o que ele fez. E ele gritou. E Jesus mandou trazer ele. E Jesus, quando ele se aproximou, Jesus já sabia que ele era cego. E Jesus não chega já falando assim, volte a ver, eu estou te curando. Não. Jesus pergunta. Jesus respeitou a todos. Ele só fez cura. Ele só operou curas e milagres para aqueles que queriam, que o buscavam. E aí Jesus pergunta para ele, e aí aquele cego fala, eu quero ver de novo. E aí Jesus joga a palavra, veja. A sua fé. A sua fé te curou, né? A fé dele curou ele. Ele foi curado porque ele teve fé. Essa fé que nós temos que ter. Essa fé que nós devemos carregar, mesmo que ela seja pequenininha, igual um grão de mostarda. Mas se ela for genuína, se ela for verdadeira, milagres acontecem. Grandes coisas vêm. Essa é a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Esse cego também nos mostra o que aqui? Ele foi persistente, não foi? Por acaso ele ficou quieto quando mandaram ele calar a boca? Claro que não. Ele não ficou quieto. Ele gritou ainda mais. Se ele não conseguia chegar andando porque ele não enxergava, foi no grito mesmo. Foi no que ele tinha. Busque a Deus com o que você tem. Busque o Senhor com o que você tem. Com o que você sabe fazer. E aquele homem só sabia gritar naquela hora. Chamar por Jesus, e foi o que ele fez. Então, busque o Senhor com o que você tem.
Se hoje a sua fé é pequena, busque a si mesmo. E deixa ele transformar você. Porque é isso que ele vai fazer. Seja persistente. Seja persistente. Entende? E depois que Jesus cura ele, ele glorifica Jesus. E ele passa, então, a seguir Jesus. Então, a fé perseverante e humilde atrai a atenção de Jesus. Foi isso que aconteceu quando aquele cego chamou por ele. Então, a cura leva à adoração e ao seguimento. É isso que nós estamos vendo, é isso que nós aprendemos, tá? Então, hoje, nós estamos clamando a Deus com essa fé persistente? Nós estamos orando ao Senhor com fé persistente, sem nos deixar calar pela circunstância, sem nos deixar calar pelas dificuldades, pelas afrontas das pessoas, pelo aperto? A nossa resposta para a bênção de Deus na nossa vida é seguir e glorificar o Senhor todos os dias, o tempo todo. Tá? É isso que nós precisamos buscar. Glorificar o Senhor e segui-lo. Essa é a maior bênção que nós podemos receber, porque nós vamos estar fazendo de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Sem fingimento, tá? Porque o fingimento, a gente pode até enganar as pessoas que estão na nossa frente, mas não a Deus. Nunca. Você nunca vai conseguir enganar a Deus. Esquece. Deus te conhece da ponta do fio do teu cabelo até a sola dos seus pés. Então, hoje, no capítulo 18, nós aprendemos que perseverança na oração nos traz resposta e maturidade espiritual, que Deus exalta o humilde e resiste o orgulhoso. Lembra da oração? Sejam humildes. Vimos também que entrar no reino exige um coração como o coração de uma criança. Vimos que riquezas e apegos podem impedir o discipulado de servir Jesus. Onde que está o teu coração? O teu coração está nas riquezas do mundo? Ou o teu coração está em Jesus? Você pode ser provado. E nessa hora, se você estiver posicionada, você vai conseguir seguir Jesus, como você deseja. Você pode ter toda a riqueza que você conquistar através das bênçãos do Senhor, que Ele te dá através do seu trabalho, através da sua saúde. Você pode ter todas as riquezas, mas o teu coração não pode estar preso nas riquezas. O seu coração deve ser preso, grudado em Jesus e não nas coisas materiais. Entendeu? Não está falando aqui que você não pode ser rico, não é isso. Lembra de Jó, perdão. Lembra de Jó. O coração dele não estava nas coisas que ele tinha. Ele manteve o coração dele no Senhor. E chegou no extremo de não ter nada, nem a saúde mais. E depois? Tá com Jesus, tem vitória. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, né? Glórias a Jesus. Tem muita coisa para a gente estudar e aprender junto, em nome de Jesus. Nós vimos também que o plano de Deus é perfeito, mesmo que não compreendamos tudo agora. Mas os planos dele sempre é perfeito. É o plano certo. Nós precisamos orar e pedir para que o Senhor alinhe os nossos desejos, os nossos planos nos planos dele, porque aquilo que não está no plano dele, ele precisa tirar da nossa vida. É essa oração que nós devemos fazer. Se o que eu estou desejando, Pai, não faz parte do plano do Senhor, tira da minha vida, em nome de Jesus, e me ensina a viver os planos do Senhor. Ah, como a tua vida muda, você não tem noção. Quando a sua oração é posicionada dessa forma, tudo muda para você. A sua vida muda completamente. Nós vimos que a fé perseverante também resulta em cura, como a do cego. A fé perseverante resulta em cura na nossa vida. Traz não só a cura,
mas traz também a transformação e a adoração. Porque você sendo transformada, você aprende a adorar ao Senhor de uma forma sincera, verdadeira e genuína, tá? Esse capítulo, ele nos desafia a orar com persistência e fé. É isso que esse capítulo nos chama, a orar com mais persistência, com mais fé, nos aproximar de Deus com humildade, com simplicidade. Guarda para você sempre o exemplo de oração desses dois que nós lemos hoje, do fariseu e do cobrador de impostos. Aqui também nos chama para que haja renúncias na nossa vida. Renúncia de tudo que nos prende de não estarmos seguindo Jesus. Nós precisamos renunciar coisas que estão nos impedindo de seguir Jesus. Esse é o caminho. Renuncia. Renuncia. Ora, Pai, afasta de mim tudo que me afasta do Senhor. Tira da minha vida tudo que está me prendendo de te seguir de verdade, como o meu espírito e o meu coração deseja. Porque as vontades da alma traz as distrações para a gente. É a alma que armazena os sentimentos. É a nossa alma que armazena todos os sentimentos e as nossas emoções. Por isso nós precisamos tratar a alma. É a alma que é ferida, é a alma que carrega traumas. É através dos traumas e das doenças da alma que as doenças vêm no corpo físico. Entende? Então nós precisamos renunciar tudo aquilo que você sabe que está te incomodando. Renuncia. E não tenha medo. Tudo que você renuncia por amor a Jesus, a recompensa, ela vem. E vem de forma poderosa na sua vida. E nós precisamos confiar e adorar, sempre. Mesmo quando o caminho parece difícil, não podemos deixar de confiar e adorar. Não, não podemos. Todo o tempo nós precisamos confiar e adorar. Confiar e adorar ao Senhor. Tá bom? Precisamos ser persistentes na oração, não esqueça disso. Você está sendo persistente? Se você não está, começa. Como que está o teu coração? Está humilde? Está confiante como de uma criança? Se não está, busca que esteja. Nós precisamos estar dispostos para deixar tudo que nos afasta do Senhor, para seguir Jesus sem reservas, seguir Jesus sem arrastar nenhuma corrente nos tornozelos, entende? Seguir Jesus de verdade, poder abrir os braços livremente, entende? Sem se sentir preso ainda por alguma coisa, tá? Eu desejo que você esteja, assim, disposta a deixar tudo que está te atrapalhando para seguir Jesus, porque esse é o caminho mais certo que você pode escolher. Como eu disse ontem, nós precisamos viver da maneira certa, não só por causa que a gente espera o arrebatamento e a gente não sabe que dia nem que hora vem, mas porque a gente pode ir daqui a pouco mesmo. Porque daqui a pouco mesmo é a nossa senha. E a gente só tem que estar pronto. E se você deve se perguntar, eu estou pronta? Se você tem dúvida, sai correndo, irmão. Vai correr, vai buscar, vai se posicionar. Se arrepende dos seus pecados. Em nome de Jesus. Renuncia tudo aquilo que está te fazendo ter essa dúvida, tá? Pede perdão ao Senhor, reconcilia-se com o seu irmão, com a sua irmã. Pede perdão por você ter magoado alguém, ter jogado uma palavra de veneno sobre a vida das pessoas. Tá? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar para terminar? Eu desejo que, de coração, de todo o meu coração, que tudo que nós estamos vivendo aqui todas as manhãs na presença do Senhor possa estar sendo uma semente na sua vida. Uma semente na sua vida de forma que você deseja regá-la todos os dias, para que ela crie raízes firmes no seu coração
e que essa semente se torne uma árvore muito frondosa e linda, gerando frutos para você alimentar esses frutos com esses frutos a outras pessoas. Em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso discernimento espiritual, para que a gente tenha uma mente aberta para recebermos mais conhecimento da palavra. Uma mente aberta, quando eu digo aberta, é não resistente. Uma mente não resistente, uma mente que não seja incrédula. Mente aberta, mente receptível para receber. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na presença do Senhor agora e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito todos os dias na nossa vida. Eu entro na sua presença, Senhor, e te consagro esse ministério de mulheres de avivamento. Peço que o Senhor abençoe todas as pessoas, Pai, que vêm buscar a sua palavra através desse ministério. Abençoe a vida de todos, abençoe a família de todos que estão aqui presentes, Senhor. E também os que ouvirão depois. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor envie anjos ministradores de proteção na casa de cada um agora. Que esses anjos possam derramar da tua luz no ambiente, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Senhor. Que os seus anjos possam levar o amor de Jesus no coração de todos que estão aqui, Pai, rendidos na sua presença agora. É isso que eu peço ao Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados na sua santa presença. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoa por tudo que nós fizemos que o Senhor não se alegrou. Nos perdoa por toda a palavra que nós dissemos a algum irmão ou irmã nossa, que ele se sentiu ferido, ofendido. Toda palavra de maldade que saiu da nossa boca. Nós declaramos que nos arrependemos agora na tua presença e te pedimos ajuda, Senhor, para que nós não fazemos isso mais, nós não queremos mais fazer isso, Senhor. Cuida da nossa mente, Pai. Ajude-nos, Senhor. Blinda a nossa mente com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja como a mente de Cristo. Que nós tenhamos pensamentos bons. Que o nosso coração seja como o coração de Cristo. Que nós possamos cada dia mais gerar frutos bons. Que a nossa boca seja usada para edificar a vida das pessoas, consolar aquelas que precisam, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, derrame sobre nós uma porção nova da sua bênção. Proteja-nos, Senhor, proteja a nossa saúde, dai-nos saúde, Pai, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor pelo discernimento espiritual. Dai-nos discernimento, Pai, para discernirmos a verdade diante das situações, das palavras, da palavra do Senhor, que é a verdade que nós devemos conhecer. Porque a palavra do Senhor diz que, conhecendo a verdade nos liberta. E nós tomamos posse dessa palavra para a nossa vida. Que o nosso discernimento seja aumentado pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Que o nosso coração esteja sendo apresentado agora diante do Senhor com muita humildade e verdade. Cuida, Senhor, da nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós damos total liberdade para que
a sua santa presença nos conduza em tudo que nós precisamos fazer. Que a sua presença possa nos guiar, nos conduzir no nosso caminho, nas nossas decisões, nas atitudes do nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nós reafirmamos que somos dependentes da sua santa presença, que não podemos fazer nada sozinho. Vem, Espírito Santo, enche-nos mais, em nome de Jesus. Derrama a sua paz sobre cada um de nós agora, em nome de Jesus. Que a nossa alma se aquete, que o nosso espírito busque a sua santa presença de uma forma diferente nesse dia de hoje. Que nós possamos ser cheias dessa paz. Esse é o desejo do nosso coração. É isso que nós te pedimos nessa manhã. Que todo pensamento acelerado saia agora, em nome de Jesus, de cada um de nós. Nós não aceitamos mais uma vida de perturbação. Declaramos isso em nome de Jesus. Nós não aceitamos mais uma mente acelerada, uma vida de perturbação. Não aceitamos mais viver com batimentos cardíacos acelerados por ansiedade. Que toda ansiedade saia agora, em nome de Jesus. Não aceitamos mais uma respiração ofegante por medo, por pânico ou por ansiedade também, Senhor. Que todos esses sentimentos saiam agora em nome do Senhor Jesus. Nós estamos desejando a tua paz, Pai. A paz que Jesus disse que nos daria. A paz que Ele nos dá, o mundo não pode nos dar. E é essa paz que nós te pedimos agora, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E toda honra e toda glória sempre será do Senhor. A glória é do Senhor, meu Pai. Nós somos filhas e filhos amados do Senhor. Nós já sabemos quem somos. Nós vivemos na sua santa presença como filhas do Senhor, como filhos do Senhor. E é nesse lugar onde nós queremos estar todos os dias da nossa vida. Nós seguramos na tua mão, Pai, e não queremos soltar nunca mais. Esse é o desejo do nosso coração, enquanto vivermos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios, tudo que o Senhor tem para nos entregar. Nós consagramos ao Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pela sua presença gloriosa nessa manhã. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Que o dia de vocês seja abençoado, transbordante, sacudido da presença de Deus. Que vocês possam estar sensíveis à presença do Espírito Santo nesse dia, em nome de Jesus, em tudo que Ele te pedir, em tudo que Ele te repreender, porque o Espírito Santo nos repreende. Ele nos constrange. O amor dele nos constrange a que você vai fazer uma coisa e aí você fala, não quero mais fazer isso. Isso não pertence mais ao que eu estou buscando. Ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Deixa ele fluir em você e através de você. Amém? Deus te abençoe. Faça uma coisa hoje que você gosta de fazer por você. É importante você se cuidar também, sabia? Nós devemos cuidar dos outros, é lindo demais, enche o nosso coração. Mas cuidar de você também é importante. Faz alguma coisa por você. Come alguma coisa que você gosta. Ou vai tomar um café em um lugar que você se sente bem. Vai você e Jesus. Senta lá, pede um café, um biscoito, um pedaço de pão. Fica lá no seu momento.
ou vai cuidar do seu jardim, cuidar de uma planta. Mas faz uma coisa que você goste hoje, na presença do Senhor. E faça com amor, faça com gratidão, faça agradecendo ao Senhor. Porque aquilo te traz alegria, porque aquilo te traz paz, porque aquilo te traz um momento de silêncio e às vezes hoje você precisa só um pouquinho de silêncio. Então busca a presença de Deus fazendo algo que você gosta, para você, por você hoje. Tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã. Deus abençoe sua vida.